dia 9 de agosto de 1945, uma aeronave B-29 dos Estados Unidos atacou com uma bomba nuclear a cidade de Nagasaki, no Japão. Entre 40 e 60 mil pessoas morreram. 6 dias depois, o Japão se rendia. Na manhã de 9 de agosto de 1945, uma aeronave igual a essa, essa aqui é o Enola Gay, o Boxcar, uma B-29, estava para decolar da pista de Tinian. O comandante da missão, o Major Charles Sweeney, recebeu a informação de que uma das bombas de combustível não estava funcionando direito, então ele ia ter que ficar impossibilitado de usar 625 galões de gasolina que se encontravam nos tanques traseiros da aeronave. Isso ia impactar em muito no bombardeiro nuclear de Nagasaki. Bom, gente, como é que essas missões funcionavam, né? Eles decolavam e tinham um ponto de encontro chamado rendezvous. Por que existia esse ponto? Porque às vezes uma aeronave encontrava uma condição meteorológica diferente, ou o que quer que fosse, e elas iam se reunir no ponto, tá? E dali partir para o alvo. O coronel Paul Tibbets, que era comandante do esquadrão e já havia bombardeado Hiroshima com a bomba atômica, avisou o Major Sweeney, com esse problema da bomba aí, da bomba de combustível, você perdeu 45 minutos de autonomia, tá? Então não demora no rendezvous, tá? O que acontece? O Sweeney partiu para a missão, decolou. Bom, para vocês entenderem a missão, tá? Em vermelho vocês têm a missão do Enola Gay, que bombardeou Hiroshima, que era pilotado pelo Paul Tibbets, que deu instruções ao Sweeney. E azul, a missão do Sweeney, tá? Ambos decolaram na base de Tinian, nas Marianas. Então aqui a rota de ida do Sweeney, tá? O alvo principal era Kokura, ele precisou partir para o alternativo, que era Nagasaki, e depois, tá? Ele acabou precisando pousar em emergência em Okinawa, porque ele não tinha mais combustível suficiente para pousar em Hiroshima. Então essa é a história dramática que vocês vão ver na sequência. Do ponto de rendezvous, em cima da ilha de Yakushima, o Sweeney começou a esperar pelo outra aeronave. Estava ele, o Boxcar, tá? Ele no Boxcar, mais o Great Artist, e eles iam esperar o Big Stink. Só que o Big Stink demorou. Ele desobedeceu a recomendação do coronel Tibbets e ficou no rendezvous, aguardando a aeronave. Bom, ficaram no rendezvous o Boxcar e o Great Artist. Vocês não esperavam que eu tivesse dois B-29, gente, mas o fato é que eu tenho. Na verdade eu não tenho nem dois, eu tenho três, mas só que eu não tenho três mãos, então não dá para segurar aqui. O que aconteceu? Eles ficaram aguardando a 30 mil pés, tá? O rendezvous acabou não acontecendo, eles se dirigiram para o alvo principal, o alvo primário, que era Kokura, no Japão. Perderam bastante tempo sobre o rendezvous, né? Seguiram para Kokura, mas estava com uma cobertura de 7 décimos do céu lá, fizeram 3 bomb runs, que é as corridas de bombardeiro, mas não conseguiu enquadrar o ponto de lançamento ideal da bomba. A meteorologia piorou muito em cima de Kokura, não haveria condições de fazer um bombardeio naquela cidade, então parte-se para o alvo alternativo, é uma coisa que a gente usa muito aí em operação militar, principal e alternativo. Foram para cima do alvo alternativo, que era Nagasaki, azar da cidade. Sobre Nagasaki, o tempo também não estava muito bom, o que ensejava fazer um bombardeio por radar, mas houve uma abertura de nuvens, um buraco nas nuvens, e o Sweeney resolveu fazer um bombardeio visual. Tá? Em consequência disso, ele não acertou o ponto que deveria ser atingido pela bomba atômica, então só 60% da cidade foi destruída. Né? Tendo cumprido a sua missão, ele voltou para o aeroporto de pouso, que seria Okinawa, né? Só que como ele tinha perdido muito tempo em cima do rendezvous com o problema da bomba de combustível, quase em Okinawa, um dos motores parou. Ele parou o motor número 2, que é esse aqui, tá? Então o que aconteceu? Quando você tem uma perda de um motor de uma aeronave muito grande como essa, você tem às vezes um problema direcional, tá? Então eles pousaram, mas não conseguiam acertar o centro da pista. Precisaram sentar os dois pilotos no freio, a aeronave jogando para tudo quanto é lado e jogando os tripulantes, tá, de um bordo a outro aí da aeronave, quase que eles caíram fora da pista. No final eles ainda deram quase que um cavalo de pau e por pouco não acertaram algumas B-24, tá, de uma fileira de aeronaves B-24 aí no local. Enfim, foi um pouso desastroso com 3 motores numa B-29. O coronel Paul Tibbets pensou se deveria ou não tomar alguma ação contra o piloto, né? Houve uma reunião depois em Guam entre o Sweeney, o Tibbets, que era comandante do esquadrão,
e o chefe do Estado-Maior das Forças Aéreas Estratégicas, o brigadeiro Curtis LeMay. O LeMay virou para o Sweeney e falou: "Você ferrou com tudo, né, Chuck?" Esse era o brigadeiro Curtis LeMay, o nosso biografado hoje da Semana da Guerra Aérea, uma das figuras mais impressionantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Bom, gente, esse aqui é o brigadeiro Curtis LeMay. Ele nasceu em 1906, tá? Morreu em 1990 e ficou na Força Aérea dos Estados Unidos até 1965. Ele atravessou aí a Segunda Guerra Mundial, foi um dos homens, né, um dos grandes méritos do LeMay foi ter feito a introdução das aeronaves a jatos no Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos. Bom, o LeMay entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos em 1924. Ele só sai tenente em 1928 e ele vai ficar, só vai chegar a capitão em 1940, são quase 12 anos como tenente. Só que também de 40 a 45 a carreira foi meteórica, tá? Em tempo de guerra nos Estados Unidos, o pessoal era promovido na Segunda Guerra Mundial, o pessoal era promovido muito rapidamente, o pessoal que tivesse competência. Então, no caso do LeMay, praticamente de 6 em 6 meses ele foi promovido. Ele começou, quando a Segunda Guerra começa, em 1939, ele era primeiro tenente, quando a guerra acaba em 45, ele era general. Em 6 anos ele foi de primeiro tenente a general. Coisas de guerra, mas, sem dúvida, tá? No caso dele, merecido, porque ele era muito competente, vocês vão constatar isso daqui ao longo do vídeo. Antes da guerra, o LeMay recebeu muito treinamento de navegação. Diga-se de passagem, ele era um navegador exímio, tá? E eu vou contar algumas situações aí que realmente atestam isso. E ele tinha capacidade de localizar um navio no meio do oceano, enfim, ele era um piloto muito bom. Ele comandou o 305º Grupo de Bombardeiros na Europa e eles fizeram diversas missões arriscadas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se por outro lado o risco era alto, o aprendizado, né, que ele teve na Europa, ele e seus pilotos tiveram, seriam muito importantes, né, seriam essenciais para o que eles fariam algum tempo depois no Pacífico com as B-29. Né? Na Europa eles operaram mais o B-17. Essa é uma formação esquemática de bombardeiros na Europa na Segunda Guerra Mundial, a famosa Box, né? O que acontece? Essas formações, elas prestavam, né, a defesa mútua das aeronaves, uma protegia a outra. Eu lembro que no começo da guerra, né, 42, 43, os Estados Unidos ainda não tinham um caça de longo alcance que pudesse acompanhar as fortalezas voadoras até o coração do Terceiro Reich. Então essas formações eram muito úteis para a defesa dos esquadrões. Aí vocês veem um Box operando na prática, né? O LeMay pegou muita experiência nisso, ele ajudou a compor essas formações, tá? Foi um dos cérebros por trás delas, né? E essas táticas aí seriam empregadas, renovadas e aperfeiçoadas no Teatro do Pacífico contra o Japão. Bom, gente, o Robert McNamara, que depois seria secretário da Defesa dos Estados Unidos, inclusive chefe do LeMay, ele serviu, tá? Como subordinado do LeMay na Segunda Guerra Mundial. E ele diz o seguinte: que o LeMay foi provavelmente um dos melhores comandantes, tá, da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele efetivamente é aquilo que a gente chama na Marinha, ele apertava, né? Então ele dizia o seguinte, que ele está em toda a formação de ataque do esquadrão dele, e que todo mundo que decolasse ia ter que sobrevoar o alvo, tá? Se alguém pisasse na bola, ia ser mandado para a corte marcial. O McNamara disse que ele chegava às raias da brutalidade. Ele era realmente o homem certo para aquela tarefa complicada que era comandar um esquadrão de bombardeiros sobre um dos lugares mais defendidos do mundo, que era o Terceiro Reich. Em agosto de 1944, LeMay foi enviado para o teatro China, Índia, Birmânia, no Pacífico, para comandar esquadrões de bombardeiros e depois, né, ele ficou responsável pelas forças aéreas estratégicas naquele teatro de operações. Bom, gente, no Teatro do Pacífico, o LeMay descobriu o seguinte, que as B-29, né, que apenas 5% das tripulações de B-29 estavam conseguindo acertar os seus alvos. Por quê? Por vários problemas.
Primeiro deles, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a B-29 não era uma aeronave perfeita. Ela era muito imperfeita, tinha muitos problemas de falha de motor e uma série de outras coisas. Vocês viram a aeronave do Sweeney, né? Por exemplo, quando o Paul Tibbets fez o bombardeiro a Hiroshima, tá? A aeronave precisou decolar, elas decolavam sem as espoletas na bomba atômica. Por quê? O medo era a aeronave se acidentar na decolagem e cair com uma bomba atômica armada e detonar toda a base, né? Destruir toda a ilha. Então eles decolavam sem as espoletas, subiam até uma determinada altitude e o pessoal armava a bomba. Geralmente era um oficial da marinha que armava a bomba e o comandante da missão, que eu já citei ali atrás. Então, um dos problemas era esse, as constantes falhas mecânicas das B-29. O outro problema, né, como eles atacavam à luz do dia, isso facilitava muito as defesas aéreas japonesas. O LeMay iria mudar isso. Uma das táticas que ele implementou foi o ataque a baixa altura, noturno, com bombas incendiárias. Se nós considerarmos que uma boa parte das cidades japonesas era feita de madeira, né, a gente chega à conclusão de que os estragos seriam enormes, e de fato foram. Mas acho que uma prova da inteligência do homem foi quando um dos coronéis sênior dele procurou e falou: general, uma boa parte dos pilotos está voltando, tá? Evitando algumas zonas japonesas de dia por causa do denso fogo aéreo. Então o que ele fez? Falou: olha, vamos fazer o seguinte, o pessoal que cumprir uma certa taxa de missões bem-sucedidas vai voltar mais cedo para casa, né? Aí o índice de missões bem-sucedidas do comando dele subiu para 80%. Então ele sabia ser flexível, ele não era tão monstro aí como alguns pintaram. Na noite de 9 para 10 de março de 1945, as B-29 de LeMay jogaram bombas incendiárias sobre Tóquio, matando mais de 100 mil japoneses. Essa campanha de bombas incendiárias foi descrita por LeMay como se os Estados Unidos tivessem parado de matar as moscas e foram para cima da pilha de estrume. Bom, estima-se que os ataques com bombas incendiárias do LeMay mataram entre 200 e 500 mil japoneses, né? O McNamara, ele fez um documentário chamado A Névoa da Guerra, eu indico para vocês, é muito bom, vale a pena assistir. E ele dizia que o LeMay costumava dizer que se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra, ele provavelmente seria julgado como criminoso. Ele sabia da extensão dos seus ataques e da crueldade dos mesmos. Mas ele também alegava o seguinte: olha, se uma simples vida americana for salvo pelo fato de nós estarmos abreviando a guerra, tudo isso já valeu. Ele tinha consciência de toda a monstruosidade que a Segunda Guerra foi, né? Mas como eu já coloquei aqui, quando eu falei sobre o General Sherman, né? A guerra é isso mesmo, às vezes é necessário essas ações mais incisivas para se abreviar o fim e acabar com o sofrimento. Uma outra manobra a cargo de LeMay também foi a Operação Starvation, que era a minagem aérea dos portos do Japão. Como é que isso funcionava? Aí vocês veem na foto, o B-29 lançava as minas de paraquedas, tá? E eles fechavam os canais de acesso aos portos e as linhas de comunicação marítimas do Japão. Um estudo no pós-guerra concluiu que se essa manobra fosse iniciada antes, a derrota japonesa teria vindo mais cedo. Bom, agora eu tenho uma história muito engraçada para contar para vocês do final da Segunda Guerra Mundial, né? O LeMay foi conduzir um voo de uma esquadrilha de 3 B-29 de Tóquio até Chicago, nos Estados Unidos. Então era ele e um brigadeiro mais antigo. Só que acontece, o LeMay, como eu já falei aqui, era um excelente navegador. Então eles pegaram muito vento de proa, só que o LeMay manobrou melhor a sua aeronave, como eu falei, ele era um navegador muito bom, e chegou em Chicago com combustível suficiente para voar até Washington. Ele ia até lá. Só que o outro general, que era mais antigo, já não tinha combustível para chegar em Washington. Precisava pousar em Chicago. O que a Força Aérea fez? Deu ordem para o LeMay pousar em Chicago também, porque eles não queriam, tá, que um oficial mais moderno, no caso o LeMay, chegasse a Washington e o mais antigo ficasse pelo caminho em Chicago. Coisas da vida militar, gente. Acabada a Segunda Guerra Mundial, LeMay foi servir como auxiliar do general MacArthur na ocupação militar do Japão. Uma experiência profissional, sem dúvida, importantíssima em sua carreira.
Ele também trabalharia no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, né, com pesquisa e desenvolvimento de aeronaves. Em 1947, ele vai comandar as Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa. E vem um grande desafio na carreira dele, que é o bloqueio de Berlim, né? O bloqueio de Berlim, para quem não sabe, tá aí o mapa, né? Foi o seguinte: os soviéticos fecharam as rotas terrestres que ligavam Berlim e a Alemanha Ocidental. Como consequência, mais de 2 milhões de berlinenses estavam ameaçados de morrer de fome e frio, né? Porque também não tinha, além de faltar comida, começa a faltar carvão também. Então o que acontece? Os Estados Unidos organizaram uma gigantesca ponte aérea para abastecer a cidade. Essa ponte aérea durou um ano aí, com tudo que era necessário. E o LeMay foi um dos organizadores dessa ponte aérea. Ele trabalhou muito para que a ponte aérea fosse o sucesso que foi. Em seguida viria mais um intrigante desafio para a carreira de Curtis LeMay, o comando do Strategic Air Command, comando aéreo estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos, no qual ele iria praticamente se fundir, tá? Hoje, quando se fala em comando aéreo estratégico, em relação àquela época, praticamente está se referindo a Curtis LeMay. Bom, quando o LeMay assume o comando aéreo estratégico, né, ele não passava, na verdade, o SAC não passava de um aglomerado de bombardeiros B-29 a caminho da obsolescência, com poucas e escassas tripulações, né? E uma vez ele mandou fazer um treinamento e ele falou: olha, esse pessoal não tem condição de ir para a guerra, não tem nenhuma tripulação da USAF em condições de ir para a guerra. Ele começa a lutar para melhorar tudo isso. Eu tenho que lembrar para vocês que meados dos anos 50, a USAF e as forças aéreas do resto do mundo, né, estavam fazendo a transição para o jato. E o LeMay vai ser muito importante nisso, né? O plano que se tinha na época, eles imaginavam uma terceira guerra mundial, onde o SAC teria uma participação muito importante, bombardeando mais de 70 cidades da União Soviética com armas atômicas, 2 armas em média para cada cidade, e essa guerra seria de curta duração. Ela deveria durar aí mais ou menos 30 dias. Ressalte-se que essa era a mentalidade do período. Os soviéticos pensavam mais ou menos assim, né? Era um ano, gente, para quem viveu a Guerra Fria, que foi o meu caso, eram anos em que o mundo enlouqueceu, se é que ele foi são alguma vez em toda a sua história. Em 1951, ainda aos 44 anos de idade, o LeMay é promovido ao posto de general de 4 estrelas, né? O mais jovem desde Ulysses Grant e um dos mais jovens da história moderna também. E ele ficou bastante tempo no SAC. Bom, ele fica no Strategic Air Command de 1948 até 1957, são 9 anos, né? Quando ele deixou o SAC em 1957 para ser chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o SAC era uma força com 224 mil militares, né, 2 mil bombardeiros e 800 aeronaves de reabastecimento em voo. Então ele transformou aquilo efetivamente numa força poderosíssima, né? Ele foi realmente um instrumento muito importante para os Estados Unidos nos anos da Guerra Fria. Bom, esse aqui foi uma das aeronaves introduzidas no SAC sob o comando do LeMay, né? O B-47 Stratojet, um monstrengo de 6 motores. E aqui nessa foto vocês ainda veem ele decolando com garrafas jato, né? Essa jato é Jet Assisted Takeoff, são jatos de apoio à decolagem, né? São garrafas que a gente instala na aeronave, tá? Para diminuir a distância de decolagem. Ela come menos pista para levantar voo. Bom, essa foto aí é emblemática, tá, da influência que o LeMay teve na aviação dos Estados Unidos. Essa foto é do protótipo do B-52, mas como vocês veem aqui, tá, o cockpit era em tandem, ou seja, o copiloto atrás do piloto ou vice-versa. O LeMay insistiu para que fosse seat by seat, lado a lado, como nas aeronaves da Segunda Guerra Mundial, e assim foi feito. Bom, e nós temos o design do B-52 como nós conhecemos hoje, né? Side by side, insistência do LeMay. O LeMay também foi muito importante, tá? Para que a Boeing obtivesse as performances que ele exigia no B-52. Então ele era muito incisivo nesse ponto, tá? Com relação às performances da aeronave. O LeMay foi muito importante para o projeto do B-52.
Agora, em defesa do LeMay, tem que ser dito o seguinte também, ele lutava muito pelo seu pessoal, né? Tanto na parte de conforto, bem-estar, instalações, etc. Ele sabia que se você quer ter boas tripulações, bons aviadores, bons operadores, você tem que cuidar do seu pessoal, né? É como o Bernard Tapie, um empresário francês, dizia, cuide do homem que ele cuidará do produto. Então, o LeMay não era só guts não, pessoal, ele tinha realmente muita cabeça aí, tá, para cuidar do seu pessoal, tá? Ele sabia a importância do moral e da confiança que ele precisava inspirar no seu pessoal. Sem dúvida, ele era um grande líder de homens. Em 1961, ele foi servir como chefe de Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, sob seu ex-subordinado, o secretário da Defesa Robert McNamara. E eles viviam as turras, tá? O LeMay discutia muito, mas diga-se em favor do McNamara, as apresentações de pedido de orçamento do LeMay eram tão consistentes que provavelmente a Força Aérea sob a sua tutela, né, era a força americana que menos sofria com os cortes. Bom, como chefe do Estado-Maior da USAF, ele também bateu de frente com o então presidente John Kennedy na questão da crise dos mísseis de Cuba. Bom, a questão dos mísseis cubanos, para quem não sabe, foi que em outubro de 1962 os americanos descobriram que os soviéticos haviam instalado mísseis, né, em Cuba, que poderiam atingir os Estados Unidos. O presidente Kennedy resolveu negociar, mas o LeMay era favorável a um ataque à ilha, né? Mas a posição do presidente acabou prevalecendo. Mas isso mostra bem aí como o LeMay era uma pessoa teimosa. Bom, o LeMay se aposentou da Força Aérea em 1965, mas ele pegou um começo da Guerra do Vietnã, né? E ele era a favor de uma campanha de bombardeiros estratégicos. Numa de suas biografias, ele nega que tenha dito que o Vietnã deveria ser bombardeado até a Idade da Pedra. Ele diz que nunca falou isso daí. Há quem sustente que ele teria dito. Mas o fato é que ele não concordava muito com a campanha que tinha sido conduzida até então. Eu lembro que a campanha se intensificou mesmo, né, na administração Lyndon Johnson, aí, principalmente aí, por volta, mais para o final da década de 1960. Bom, em 1968 ele disputaria a vice-presidência dos Estados Unidos, tá, na chapa de George Wallace, ex-governador do Alabama. Eles conseguiram, era um partido independente, mas conseguiram 13% dos votos do eleitorado americano. Bom, gente, então essa foi a vida do Brigadeiro LeMay, né? Diversos filmes americanos retratam esse personagem, né? Acho que talvez nenhum oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, ou talvez nenhum oficial americano tenha sido tão retratado em filmes quanto o LeMay. Então eu vou mostrar agora para vocês, tá? Eu vou falar de alguns desses filmes, mas eu deixei os trailers na nossa guia comunidade, então depois vocês dão uma olhada. Eu deixei 4, mas tem mais filmes, tá? Tem dezenas de filmes aí que emulam os feitos do LeMay. Então vamos dar uma olhada nesses 4 que eu selecionei para vocês. Bom, como eu disse, talvez nenhum militar da Força Aérea dos Estados Unidos tenha sido inspiração de tantos filmes quanto o Brigadeiro LeMay. Esse aqui, que em inglês chama-se 12 O'Clock High, com o Gregory Peck, recebeu o nome do Brasil de Almas em Chamas e conta a história de um esquadrão de B-17 na Europa da Segunda Guerra Mundial. O filme é muito realista. Nesse também, Above and Beyond, que é a história do Paul Tibbets, né, o piloto que lançou a bomba atômica, o LeMay aparece. Interessante que todos esses filmes que eu estou mencionando, eu vou deixar o trailer, tá, na nossa comunidade, tá, pessoal? Nesse aqui também, Strategic Air Command, é um filme muito legal, tá? O LeMay aparece aí com outro nome, tá? Lógico, né? Outro nome do Brigadeiro, mas é inspirado nele. E é um filme muito bacana para quem quer ver o B-36 Peacemaker voando. Outro filme que o LeMay é destaque também é 13 Dias que Abalaram o Mundo, né? Porque ele teve um papel muito importante na crise dos mísseis cubanos em 1962 e isso fica evidente no filme. Bom, mas não para por aí. Tem a coleção de livros da Amazon também aí que nós separamos aí, que contam não só a história do LeMay, né? Que ela se confunde praticamente com a Força Aérea Americana, principalmente na sua era do jato, nos anos da Guerra Fria. Bom, esse aí é da Bibliex, esse livro é famoso, tá? É a visão estratégica do general LeMay, USA em Perigo.
só que tem poucos na Amazon, tá, gente? Esse aí é em e-book, tá? LeMay, A Vida e as Guerras do General Curtis LeMay, né? E tem a foto é emblemática, ele com o seu inconfundível charuto, que virou sua marca registrada. Bom, esse LeMay, tá? É uma série, tá, de grandes generais, tá? O prefácio é do General Wesley Clark e vocês podem encontrar tanto na versão e-book quanto na versão impressa também pela Amazon, tá? Esse livro é parte de uma série, tem bastante coisa, é interessante vocês darem uma olhada. E esse aí é emblemático, tá? É a visão que o general, que o brigadeiro LeMay tinha sobre a guerra do Vietnã. Lembro que uma vez ele disse que os Estados Unidos deveriam bombardear o Vietnã até devolver a ele a idade da pedra, né? E a capa é emblemática, ele com o presidente Lyndon Johnson e o secretário Robert McNamara, que durante a Segunda Guerra Mundial foi subordinado do LeMay e depois virou chefe dele. Coisas dos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que esse foi um dos vídeos mais longos que nós já fizemos até hoje aqui no canal Arte da Guerra, mas eu me propus a uma coisa. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu me prometi o seguinte: eu não ia me limitar na sua duração. Ia falar tudo que tinha que ser falado do LeMay, se é que alguém consegue falar tudo sobre um personagem tão complexo e controverso, né? Mas eu acho que é uma biografia que precisa ser conhecida, por quê? Você não consegue fazer uma força aérea de qualidade sem pessoas desse padrão, tá? Porque o que acontece é o seguinte: eu vejo as pessoas falando às vezes, não, vamos pegar o fulaninho que ele é bom, pega o Beltraninho, faz isso, você monta uma equipe boa. Sim, mas se essa equipe não tiver um maestro, alguém com a sabedoria, com a inteligência, com a capacidade de comando, de tirar o melhor dessas pessoas, de colocá-las a trabalhar juntos, vocês não vão ter resultados. O LeMay conseguia fazer isso, tá? A sociedade americana entregava excelentes jovens para a Força Aérea e ele transformou aquilo numa força de combate extremamente eficiente, tá? Só para vocês terem uma ideia, ao longo dos anos da Guerra Fria, diversos departamentos das Forças Armadas Americanas foram perdendo orçamento, força no orçamento. O comando aeroestratégico do LeMay se manteve intacto, tá? Com todos, quer dizer, foi uma coisa muito bem planejada, a condução dele foi excelente. Bom, gente, falar em LeMay, dia 18 agora, o blog do velho general do Albert vai lançar uma matéria, tá, sobre o brigadeiro LeMay. Então, é interessante porque complementa esse vídeo. Vocês vão conseguir pescar algumas informações que não estão aqui no vídeo do canal Arte da Guerra. E além dos livros que eu recomendei, eu falo para vocês o seguinte: assistam os filmes que nós recomendamos também, façam uma pesquisa que vocês vão acabar se fascinando pela história desse homem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero lembrar que domingo eu estarei na V-Unit, tá? Vai ter o nosso encontro lá, vou estar lá o dia inteiro, aguardo vocês. Vamos dar uma olhada aí no site da Esquadrões de Combate, que tem um material fora de série lá, um material de qualidade, tá? Para o pessoal que é aficionado por uniforme, por material da Força Aérea aí, poxa, o Esquadrões de Combate tem um material lá extremamente bem selecionado. Vocês viram aí o moletom que eu estava usando aí, que é excelente para esse inverno aí, tá? Então vamos dar uma olhada lá, porque tem muita coisa legal. E também vamos olhar o site da Tecnodefesa e adquirir a revista desse mês. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, tá? Na Semana da Guerra Aérea, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. E vamos olhar também a nossa guia comunidade, que tem os trailers do LeMay.